E aí não tinha esse plano original. E pelo contrário, como você falou, né, da criança de 7 anos para a Karine adulta, eu agora estava focada no Brasil. Eu estava naquele momento sendo professora e diretora de uma escola da nossa igreja que alfabetizava crianças muito vulneráveis. E eu estava tão concentrada naquilo que eu não tinha mais como olhar para outros lugares. Aquelas crianças eram crianças que tinham vulnerabilidades em vários níveis, né? E eu dizia, meu Deus, eu não preciso mais ir para lugar nenhum. Quando eu fui convocada para vir para a Alemanha, eu tive, como eu já falei no início, né, uma resistência pessoal no meu coração de dizer, tem tanta gente querendo ir para a Alemanha, quem é que está querendo vir para o Maranhão? Né? Eu tenho que ficar no Maranhão, não faz sentido isso. Só que, ao mesmo tempo, eu estava em um processo pessoal em Deus, em que eu sentia que eu estava fazendo tudo no meu ministério de acordo com aquilo que eu entendia e no meu controle. E eu percebi que aquela proposta, ela seria uma forma de me fazer entrar em um nível de renúncia que eu nunca tinha conhecido. E eu estava nessa busca incessante já pelo Senhor. Porque eu acredito que todos nós aqui, como crentes, que vamos experienciando a fé ao longo dos anos, chega um momento em que a gente diz assim, Senhor, eu preciso de um óleo fresco, né? De algo que eu preciso entregar diante do Senhor para manter esse fervor espiritual. E eu sentia que a estrutura da minha vida, tanto no ministério quanto nas demais coisas que eu desenvolvia, de repente estavam tudo ali sob o meu controle, naquilo que eu conhecia. E quando aquela proposta veio de atravessar o oceano e de encarar um chamado para servir um povo que poderia estar no coração de Deus para mim, mas que eu nunca tinha pensado naquilo, aquilo veio assim como talvez essa seja a chance de eu entender um nível em Deus que eu nunca conheci, né? E ali eu aceitei. Aceitei pelo desejo de descobrir mais do Senhor, mas eu, pessoalmente, ainda não tinha a compreensão do que seria a Alemanha para mim. Tudo da minha construção de vida começou a fazer sentido a partir do momento que eu cheguei. Porque quando eu cheguei, eu começo a consultar as agendas antigas que eu tinha dos anos de intercessão na igreja. E elas se tornaram palavras que foram meu alicerce no momento de crise aqui. Toda aquela construção de significado das literaturas que eu tinha lido durante a minha vida começaram a tomar forma aqui, de me dar uma visão, um rumo de trabalho. E aí os alemães começaram a dizer, Karine, eu fico mais alemão perto de você. Eu começo a ver a cidade diferente. Isso aqui é a minha cidade natal e agora eu vejo isso. Isso é importante para mim depois de você. E eu entendi, meu Deus, o Senhor, na verdade, me preparou a vida toda para isso aqui. E eu estava acreditando de uma outra forma. Então, vale muito a pena a gente se permitir ser flexível a um chamado que, às vezes, a gente diz assim, não, mas eu pensei a vida inteira que era tal coisa. Como é que agora existe essa proposta? Essa flexibilidade, essa humildade de dizer, Senhor, é aqui que está precisando? Eu vou servir aqui. Eu não acreditava que eu ia ficar. Eu estou aqui desde 2019, eu não acreditava que eu ia ficar. Eu acreditava que ia ser assim, vai que é uma coisa por um tempo, e aí logo vem alguém e eu volto. Fiquei.